Medo, ódio, empatia ou admiração são alguns dos sentimentos que os grandes vilões das obras japonesas nos fazem sentir. Eles, além de exercerem a contraposição dentro da história, também servem para nos fazer questionar sobre a realidade e sobre os ideais convencionais que são transmitidos na sociedade. Não é uma questão simplesmente de certo ou errado, de bem ou mal. Seria um erro reduzir os princípios de alguns personagens a simplesmente essas opções. Afinal, nem sempre os objetivos dos vilões são o real problema, mas sim os meios que eles usam para atingir isso, os colocando em uma posição negativa para a maioria das pessoas. O que desejo é te fazer se questionar o que levou Light Yagami a cometer seus atos, que, segundo ele, eram a única solução capaz de julgar a maldade existente no mundo e estabelecer a verdadeira justiça. Nós sabemos que ele se distanciou há muito tempo de quem já foi anteriormente. Para aquele que foi escolhido para usar o Caderno da Morte em sua mente, tem total direito de assassinar qualquer um em seu caminho, independente de quem seja. Afinal, os fins sempre justificam os meios para esses personagens. Vilões são viciados em conquistar o poder, pois só com a posse dele será possível alcançar o que tanto desejam. Eles menosprezam os fracos, usam seus talentos ao máximo para destruir seus oponentes e vivem na maioria das vezes sozinhos e sem nada. Ninguém os entende, eles não confiam em ninguém para os ajudar. E, embora tenham toda essa reputação ruim ao seu lado, as narrativas de transformação de um indivíduo aparentemente bom em um vilão é fascinante. Nós ansiamos para ver bons vilões e antagonistas, até porque, na maioria das vezes, não é um herói que rouba a cena, mas sim o seu oposto dentro da obra. Há bastante história para entender sobre como isso acontece, e por isso eu lhe pergunto, por que Griffith negou seus amigos? Johan realmente é um monstro? Buscar por um sonho, assim como Barba Negra, é um erro? São esses questionamentos que iremos entender. Pois, eu acredito que esses personagens fictícios apenas refletem os desejos mundanos que alguns de nós possuem, mas são incapazes de fazer. Eles representam aquilo que não podemos ser, ou que não conseguiremos ser. Até porque eles são tão humanos quanto nós mesmos. E só nós conhecemos os reais pensamentos que estão em nossa mente. Eles são uma válvula de escape para entendermos uma outra perspectiva dentro dos animes. Afinal, na própria sociedade, desde os tempos antigos, existe esse embate entre dois lados de uma mesma moeda. As entidades opostas que servem para trazer o equilíbrio tão desejado no mundo. O bem e o mal, o certo e o errado, Deus e o diabo. Só para constar, esse vídeo não tem o intuito de defender nenhum personagem específico ou validar suas ações. Estamos aqui para entender como eles se tornaram tão aclamados dentro desse universo e notar que algumas coisas dependem do olho de quem está julgando. A complexidade de uma ação não pode ser definida por um único aspecto. Por isso, venha conhecer a outra perspectiva sobre os vilões e por que eles são tão populares. Primeiramente, vamos entender o que é um vilão, um antagonista e o antagonismo. Mesmo que pareçam sinônimos, eles são usados para fins distintos dentro de uma produção. O vilão é alguém que é mau simplesmente por ser mau. Ele deseja causar o caos e destruir a vida de todos porque sim. Embora o título do vídeo mostre que vamos explicar o porquê gostamos mais dos vilões, na realidade gostamos mais dos antagonistas. O antagonista é a força que cria obstáculos para o protagonista. Dentro de uma narrativa devem existir duas forças. Uma que tira o protagonista de sua situação inicial, isto é, o evento-chave para sua jornada, e uma que cria obstáculos que o impeçam de chegar no objetivo. É preciso equilibrar essas forças, e para isso, temos que desenvolver bem o antagonista. E mais uma vez, vilão e antagonista não são necessariamente a mesma coisa. É possível ser um vilão sem que seja antagonista, já que a ideia de antagonismo é um personagem que tem uma busca contrária ao protagonista, ou seja, andem em caminhos opostos. Nem sempre esse é o vilão da história, podendo ser apenas um personagem que crie conflito com o personagem principal. Nem todo antagonista é a representação do mal. Esse é o ponto que eu queria mencionar. Podemos pensar em várias relações que refletem isso. Alguns exemplos são Geto e Gojo, que alteraram suas perspectivas e papéis dentro da obra. Lelouch e Suzaku, que desejavam criar uma nova nação, mas usando métodos distintos. E até mesmo Light e Ellie, que tinham sua própria concepção de justiça e não aceitavam de forma alguma as ações do outro. Não podemos dizer que eles eram simplesmente maus. Eles estavam querendo criar um mundo melhor à sua maneira. Geto enxergou a possibilidade de exterminar as maldições e aceitou o que tinha que fazer. Lelouch se rebelou contra seu país de origem e o reconstruiu para proteger sua irmã. E Light queria eliminar todos os malfeitores da sociedade, seguindo seus ideais e assim se tornar um novo deus naquele mundo. Seres humanos são distintos e complexos, cada um tem suas perspectivas sobre o mundo.
Os temas que muitas vezes são abordados em animes podem ser discutidos por ideologias contrárias, e isso é o que as torna tão interessantes. As razões por trás de um personagem nos aproxima de sua realidade e até mesmo nos faz gostar dele. Dito isso, eu posso dizer que já temos um dos aspectos que nos leva a começar o entendimento sobre a popularidade desses personagens, ou seja, sua forma distinta de enxergar as coisas ao seu redor. Eu acredito que a aproximação do público com esse tipo de indivíduo ocorre principalmente devido à simpatia que temos pelas ideologias deles, seja pelo poder, pela superação, pelo medo ou entre muitas outras. Muitas vezes, vilões realizam atos que você nunca teria a coragem para fazer na realidade. Eles servem como uma alternativa para nos imaginarmos naquele cenário, para extravasar nossos pensamentos mais profundos, aqueles que escondemos em nossa sombra e apenas nós sabemos. Quanto mais semelhante e mais relevante as ideias do personagem são, mais elas te conquistam. É claro que o roteiro auxilia na construção desse sentimento pelos vilões. É o intuito de quem produz a obra. Mas, uma coisa eu te garanto, quem realmente decide seguir ou adotar o princípio como modelo para a vida é você. Podemos até concordar com tais atitudes, cogitamos seguir os passos de algum vilão, mas isso só fica no nosso imaginário, pois, por mais que todos queiram poder e reconhecimento, apenas alguns estão dispostos a correr o risco. A ficção serve para abordar histórias que não fariam sentido no mundo real, aquilo que ninguém pode fazer. E não é só pelo fato de não existirem poderes, um caderno da morte ou qualquer outra coisa, mas sim porque nós não estamos dispostos a aceitar que nossas escolhas trazem consequências. Sob circunstâncias favoráveis, qualquer um é capaz de praticar o pior dos atos e vir a se corromper. Geto é uma representação disso, uma simpatia pela dor. Afinal, ele defendia os mais fracos, ele defendia o sistema e, após perder toda a sua fé nele, ele completamente mudou seus princípios. Mesmo tendo possibilidades, nós não fazemos nada. Afinal, não queremos lidar com o peso de nossas ações e o que isso pode acarretar na sociedade. Além disso, antagonistas são tão marcantes que nós acabamos gostando mais deles do que dos heróis. Não é gostar no sentido de apoiar o que eles fazem, mas sim reconhecer que aquele personagem não sai da sua cabeça e que, mesmo você o amando ou o odiando, ele é importante na produção. Os antagonistas são tão especiais, pois estão dispostos a qualquer coisa pelo seu objetivo. Sua capacidade de conquista, de convencimento e suas individualidades nos impulsionam a criar até mesmo empatia por esses personagens. A mudança em sua aparência e em sua personalidade refletem as alterações externas e internas que transformam aquele indivíduo em um mal necessário. E isso nos faz questionar se realmente eles estão certos. Makima é um dos vilões mais recentes e uma das que mais reflete essa justificativa do mal. Ela tem um objetivo altruísta, mas recorre a métodos muito questionáveis e cruéis para alcançá-lo. Junto dela, temos Griffith, que sacrificou seus companheiros por uma segunda chance de viver. Olhando ambos, é difícil concordar e aceitar seus atos, mas se fôssemos nós que estivéssemos no lugar deles, faríamos o mesmo? Questionar a própria índole é importante para não se tornar ignorante em relação às coisas. A dúvida, o desconforto e o carisma que vilões transmitem permite o pensamento sobre qual é o verdadeiro caminho da verdade, aquilo que a sociedade constrói ou aquilo que nós construímos. Nossos ideais vêm antes das pessoas ou não? Todos somos maus ou todos somos bons? Essas são dúvidas que ficam na mente e nos impulsionam a refletir, pois ter um propósito é aquilo que nos faz batalhar para alcançá-lo, acarretando ou não consequência nos outros. Nós, por sermos individualistas, nos preocupamos mais conosco, ou seja, ter uma ambição nobre é a ideia que os seres humanos possuem para nunca se distanciar do que realmente desejam, e vilões seguem exatamente o mesmo pensamento. Por isso, a facilidade em se identificar com eles. Daí vem o desejo de querer fazer parte da trajetória de um antagonista. Trazer as coisas para o lado pessoal e relativizar as situações é uma característica humana. Querer ser aceito e entendido pelos outros nos corrói por dentro. Por isso, antes de julgar, busque entender. Quando algo lhe parecer errado, analise o contexto como um todo, pois, na maioria das vezes, não é realmente algo incorreto, apenas uma colisão de ideais. Vilões e antagonistas estão presentes em toda a grande obra, e sua participação é mais do que necessária. Contar algo que não envolva dificuldades, superações e conquistas torna a narrativa entediante e monótona. Por mais próximo que alguns personagens se pareçam com você, nunca poderemos nos igualar a eles. São contextos muito diferentes. Usá-los como inspiração é um meio para entender a si mesmo e construir seu propósito. Ficar criando desculpas e lamentações é uma atividade que deve ser descartada. Ninguém conquista as coisas só esperando elas acontecerem. O próprio Barba Negra luta pela sua ambição desde sempre. Entender que opostos trazem a mudança e que vilões são uma representação de nós mesmos
é um passo para perceber que, na verdade, bem e mal é apenas uma forma de enxergar as coisas. Certo e errado é uma questão de perspectiva. O que existe de fato são meros indivíduos buscando fazer o que eles acham que é correto, ou seja, satisfazer seus próprios princípios. A admiração e o reconhecimento pelos vilões não vêm da maldade, mas sim de quem eles são. Por esse motivo, eu afirmo que eles sempre serão populares. Afinal, não existem heróis e vilões na vida real. Existem apenas seres humanos. Essa foi a reflexão gerada pelos grandes antagonistas desse universo. Se você curtiu, eu conto com o seu apoio. Curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Então, obrigado pela atenção e até mais, meus caros.